A gente falou de PIB, né, o PIB grego, a gente vai falar de economia, vai falar também do reflexo nos mercados, aqui no estúdio agora com Mauro Rosling, que é professor de economia. Bom, Mauro, é o seguinte, quer dizer, a gente está vendo os mercados nervosos por tudo isso que está acontecendo, principalmente na Grécia, mas eu acho que essa reunião do Hollande com a Merkel era muito esperada por todo mundo, quer dizer, ele ia dar o tom desse novo balé, né? A gente tinha o Mercosi e agora a gente tem a Mercolândia e qual vai ser o efeito disso? Bom, Leila, eu acho o seguinte, que o Hollande traz uma nova perspectiva para o combate à crise da dívida europeia, né? A proposta é, de fato, de ter uma política fiscal um pouco mais expansionista, se gastar um pouco mais e, com isso, tentar se contemplar de uma maneira mais decidida o crescimento econômico. É uma posição um pouco diferente da Alemanha, que preza um tanto pela austeridade, por menor gasto do governo. Portanto, a gente tem aí digamos assim, uma certa tensão com relação a essas duas abordagens diferentes. Pois é, a gente tem já economistas importantes aí fora, Nouriel Roubini, por exemplo, né, prevendo que a Grécia vai acabar saindo mesmo da zona do euro, possivelmente outros países como Portugal vão ter que abrir mão da moeda única. É a sua opinião também? Você acha que não vai ter jeito, principalmente com essa perspectiva de a esquerda radical na Grécia ter sucesso nessas novas eleições, né, agora em junho? Bom, na verdade, depende muito exatamente das próximas eleições. Se o novo governo grego refutar as negociações, a renegociação da dívida grega, renegar, na verdade, a dívida, a gente pode ter uma situação bastante delicada, porque isso coloca em pressão os bancos europeus, os bancos que financiam essa dívida grega vão estar em dificuldades, e daí o risco para todo o sistema bancário europeu é muito maior, com prováveis consequências em termos de crescimento da economia. A minha dúvida é a seguinte, quer dizer, se houver uma eventual saída da Grécia e até de outros países pequenos da zona do euro, se essa amputação, digamos assim, de um membro mata o paciente ou não, entendeu? Porque é a tal história, você mantém a zona do euro, né? Quer dizer, sem esses elementos, esses países que não conseguiam entrar nessa política monetária e cumprir as determinações aí desse pacto fiscal, quer dizer, eventualmente isso pode ser bom para a zona do euro ou não, ou ruim, quer dizer, ou compromete o futuro da zona da moeda única no longo prazo? Bom, na verdade é o seguinte, a gente tem que pensar, acho que em termos de curto prazo, isso coloca um risco muito grande. A gente pode falar de um mercado financeiro, em geral, muito mais nervoso por conta da saída da Grécia. Se a Grécia sai de fato do euro, coloca em xeque o pagamento das dívidas dos demais países que estão em dificuldades. Os investidores, para continuarem financiando, para continuarem comprando papéis da dívida da Espanha e de Portugal, vão exigir juros mais caros e, por conta disso, colocam em dificuldade a continuidade do crescimento e daí o risco de saída desses países. Esses países provavelmente teriam vantagens imediatas em sair da zona do euro em termos de recuperação. Uma moeda própria desvalorizada torna esses países mais baratos, torna os produtos desses países mais baratos e, portanto, uma chance desses países se recuperarem mais rapidamente. É interessante, por exemplo, a Polônia, desculpa te interromper, mas eu estive lá no ano passado e a Polônia tem o zloty, né, que é aquela moeda de antes da Segunda Guerra Mundial, e está muito bem economicamente, né, quer dizer, é um país que atrai indústrias, indústrias saem da Alemanha, instalam filiais na Polônia e talvez tenha feito uma opção acertada por não aderir justamente ao euro, pelo menos não por enquanto, e porque ela consegue ter a própria política monetária. Exatamente. E não fica refém da política monetária dos tubarões, né? Agora, interessante, a Economist, revista inglesa, enfim, outro dia fez uma matéria muito boa falando do modelo econômico alemão, que ele não seria fácil de exportar, porque ele depende de características muito particulares da Alemanha, que vão da educação até um perfil mesmo do país de ser mais poupador, menos gastador, enfim, é um país que não demanda muito dos vizinhos, ele exporta e tal. E eu não sei se isso já é a sementinha de um questionamento todo a respeito desse mantra da Merkel nesse tempo todo, quer dizer, já há gente admitindo que vai ter que flexibilizar mesmo, quer dizer, a Espanha, que está numa situação muito complicada, vai ter que flexibilizar suas metas, não é? Não, sem dúvida. Quer dizer, a Alemanha, ela poderia manter uma política de maior austeridade, o governo poderia gastar menos, porque a Alemanha vai relativamente bem, se recupera mais rapidamente da crise, o que não é o caso dos demais países. Então, na verdade, a gente tem duas situações diferentes e você adotar uma mesma receita para situações diferentes é você igualar desiguais.
daí as dificuldades que a gente pode antever. E a gente volta àquela história, quer dizer, você não pode exagerar na dose do remédio e matar o doente, né? Que é a questão. O antídoto vira veneno, né? Tá certo, Mauro, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente.